Maravilha. Hoje é um domingo, está sendo aí um domingo especial para a gente, diferenciado. Tivemos um belíssimo café da manhã. Agora, acabou de ser ministrado ali atrás. Se você acordou tarde aí, ou então não sabia do café, perdeu. Foi maravilhoso o café. Mas não é só isso, foi só o início do nosso domingo especial. Nós teremos daqui a pouco a culminância da nossa escola bíblica dominical. E hoje nós temos a posse da nova diretoria. Você que assumindo aí um novo cargo, vem à noite. Nós teremos a ceia hoje à noite também. Nós teremos aqui um pequeno relatório da nossa viagem missionária. Então, hoje o dia está bem movimentado, bem intenso. E abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Nós estamos estudando aqui durante o ano sobre o reino de Deus. É o tema do nosso ano. E durante esse ano temos pensado sobre essa atmosfera do reino. Nós vivemos numa sociedade que não tem muita ideia do que é o reino. Nós não fazemos parte de um regime de monarquia. Nós conhecemos algumas coisas aí fora. Aqueles que estudam mais têm um conhecimento um pouquinho melhor, mas, de uma forma geral, nós não temos muita habilidade em relação ao que é um rei, né? E a Bíblia é um livro que fala muito sobre o reino. E nós vamos estudar aqui nesse mês de julho, alguns reis. Vamos, de forma específica, pensar o reino à luz da vida de alguns reis. Hoje, pela manhã, vou fazer aqui, gente, uma síntese da vida de Saul, o primeiro rei. Então, está aí em 1 Samuel, capítulo 13. Vamos dar a você. Nós vamos ler apenas alguns versículos, porque o nosso tempo aqui hoje está bem corrido. Mas a nossa ideia principal hoje aqui, pensar nesse primeiro rei, Saul, que tem como significado do seu nome solicitado, o homem que foi solicitado para coordenar e governar Israel. Ele começou muito bem o seu reinado, mas logo após, devido a uma sequência de atos, né, não tão precisos, vamos dizer assim, ele acabou sendo rejeitado do seu reino, do seu governo. Deus falou assim: olha, Saul, deu aí para você, não está legal, valeu. Se fosse aqui na nossa sociedade ocidental, a gente falou assim: olha, vamos fazer um impeachment aí do Saul, né? Porque, ou então vamos, como é que fala? O empregado, quando manda o patrão, quando manda o empregado embora, demitir. Você está demitido, né? Foi mais ou menos isso. Então, pensarmos na nossa vida. Mas eu não sou rei, eu não sei nem como é que é isso. Deus nos chama, Deus nos convida a ter uma vida de responsabilidade diante dos recursos que Ele nos dá. Ele nos chama a reinar em vida, a ter esse papel de liderar na nossa casa. E aí você aplica da forma que você achar melhor no seu trabalho, na igreja. Deus nos chama a ter essa responsabilidade diante daquilo que Ele coloca sobre as nossas mãos. Saul recebeu um reino, recebeu Israel para governar, para tomar conta, para cuidar. E começou bem e falhou. Você, eu, como pai, como um profissional, como um membro de uma igreja, nós estamos sabendo reinar, cuidar, com responsabilidade diante daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós vamos ver aqui Saul, infelizmente, ele não foi muito preciso dentro daquilo que Deus deu. Nós vamos pensar aqui 4 coisas rapidamente. Pastor Guilherme está no comando hoje aí de toda a programação. Falou: pastor, você tem 10 minutos aí para pregar aí, rapaz. Se vira aí para falar de saúde, 40 anos. Né? 40 anos de reinado. Então, vou destacar aqui 4 coisas rapidamente. Fique ligado aí, que pode ser que alguma delas esteja impedindo de que você reine na sua casa, que você reine nos seus filhos, que você reine no seu trabalho, que você reine na sua vida.
Deus quer que você reine na sua vida. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui, que Saul realmente começou aqui numa espiral descendente da sua vida, está em 1 Samuel 13, versículo 8. 1 Samuel 13, 8 diz assim: esperou Saul 7 dias, depois do prazo determinado por Samuel, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Você conhece perfeitamente esse texto, você é aluno da Escola Bíblica Dominical, nós temos falado na nossa Escola Bíblica Dominical sobre a história de Saul, acabamos de falar, agora entramos em Davi, vamos falar sobre Salomão aqui na Escola Bíblica. Então, você conhece esse texto aqui? Eu queria destacar de uma realidade que pode estar nos atrapalhando como rei, onde Deus nos colocou para reinar, para dominar, para cuidar, para ser responsável. Pode ser uma pressa, uma impaciência, um atropelo na vida. Samuel falou com Saul, lá em capítulo 10, para ele esperar 7 dias, que ele ia chegar. Quando deu os 7 dias, o prazo, Samuel falou assim: olha, Saul, não aguento mais esperar não, Samuel não está vindo, eu vou aqui fazer o holocausto, coisa que não era da competência dele. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui, que nós podemos ser rejeitados no nosso governo, naquilo que Deus colocou sobre nossas mãos para reinar, por conta desse comportamento de extrapolar competências. Uma linguagem bem dos nossos dias. Pais estão extrapolando competência com os filhos, filhos estão extrapolando competência com os pais, e na questão de dentro de casa, os papéis estão invertidos. Uma loucura que nós estamos vivendo no nosso tempo. Isso tem acontecido na profissão, isso tem acontecido no mundo espiritual. Pessoas estão se metendo em áreas que não são delas. E isso causa uma grande confusão em casa, no trabalho, na igreja. Foi esse o primeiro grande erro de Saul. Ele fez algo que não era para ele fazer. O que você pode estar fazendo aí que não é para você fazer? Parar para pensar que você pode estar sendo rejeitado por Deus. Foi aqui a sentença que Samuel deu a Saul: Saul, você não está apto, porque você está fazendo coisas que não lhe é de direito. Não é para você fazer isso. Quem mandou você fazer o que você está fazendo? Você está se achando. Permita-me dar um exemplo bem pequeno, meio nosso, né, que a gente vive. Há uma certa confusão, às vezes, na figura pastoral. Um exemplo meu, tá, gente? Às vezes as pessoas olham para um pastor Guilherme, pastor Lúcio, pastor Daí, e acha que o pastor, ele tem condições, por ele ser o líder, de transitar em todos os terrenos, habilidades, assuntos, de uma forma, assim, ápice, né? Aqui, por exemplo, a gente às vezes está fazendo uma obra e acha que o pastor sabe de arquitetura. Nada, a gente não sabe pregar um prego, né? Não é da nossa área. Eu estou usando o meu exemplo, mas esse exemplo vai daí para cá também. Às vezes tem áreas da pessoa chegam para o pastor e quer trazer uma informação teológica distorcida, que talvez ele ainda não aprendeu bastante sobre aquele assunto, dentro de um texto teológico e tal, mas ele vem com
meio que Saul em cima de Samuel. Eu que vou fazer esse sacrifício aí. Pastor, peraí. Então a gente precisa ter esse cuidado, essa habilidade, essa sensibilidade, isso em todos os aspectos. Mãe, não extrapolar a autoridade do papel que um pai tem dentro de casa. E vice-versa. Filhos, obedecer os seus pais. A gente tem vivido uma geração, aí temos falado isso aqui continuamente, a primeira geração na história da humanidade que os filhos mandam nos pais, é a primeira. Nunca aconteceu isso na história da humanidade. Hoje o pai e a mãe não vêm, ou não vai, ou não faz isso, ou não faz aquilo, porque o Pedrinho não quer, já viram? O Pedrinho não quis vir para a igreja hoje, pastor. Meu tempo de criança, né? Quem é mais velho aí, né? Era uma mãozada na orelha do Pedrinho. Passa já na minha frente, né? É claro, você não vai bater no seu filho, né? Lei da palmada está aí, o ECA, né? É uma confusão enorme. Mas está isso hoje, assim, essa inversão de Saul e ninguém sabe quem é Saul e quem é Samuel, esse rolo de competências dentro do lar, dentro do trabalho, dentro da igreja. Segunda coisa que esse texto vai nos garantir é que é uma espiral descendente de atitudes que vão nos levando cada vez mais para o fundo do poço e cada vez mais sendo rejeitado por Deus, quando Saul, Deus ordena ele ir para uma batalha e fala assim, olha lá, você mata todo mundo. Vocês lembram dessa história? 1 Samuel 15, não vou ler o texto, porque vocês são alunos da Escola Bíblica Dominical, conhecem perfeitamente. E Deus fala, mata tudo, é ou não é? E o que Saul faz? Saul vê um negocinho ali diferente, né? Um boizinho mais gordo, né? E separa algumas coisas e não faz exatamente como Deus havia falado. Aí lá na frente fala assim, não, mas eu quis preparar aí um sacrifício e tal para o Senhor. E Deus fala, né, por meio de Samuel, obedecer é melhor que? Muito bem. Então, esse segundo tópico, nós temos falado, o pastor Guilherme pregou domingo passado, é até, assim, um pouco desnecessário, por tão óbvio que é falar isso aqui, mas alguém já disse que o óbvio precisa ser dito. A desobediência a Deus é o critério principal da rejeição dos nossos reinos. Nós deixamos de reinar em vida por conta dessa desobediência. Deus falou para fazer assim, 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 e acabou e faça. Não tente dar de jeitinho, não tente criar uma circunstância, um favorecimento, e depois ainda jogar para a conta de Deus. Não, Deus, eu quis fazer um sacrifício aqui. A obediência, algumas pessoas estão deixando de reinar em vida, porque não consegue obedecer aquilo que Deus manda. O que Deus te mandou? Essa reflexão rápida e direta desse domingo pela manhã, que eu queria trazer para o seu coração, você que está em casa, simples assim, papo reto, o que Deus mandou você fazer que você não está fazendo? Até quando você vai ficar desobedecendo a Deus? Ou você acredita que você vai reinar desobedecendo a Deus? Você acredita de fato nisso? As pessoas hoje estão, como Saul, vivendo um evangelho seletivo. Aquilo que me convém, eu não mato, eu não tiro, eu pego para mim. Esse boi aqui, não vamos matar não, é tão gordinho, tão bonitinho, vamos deixar aqui, fazendo escolhas dentro daquilo que eu posso acreditar na Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, é a Bíblia, ou você acredita, ou você... Uma vez eu fui pregar sobre dízimo. Dízimo é um tema que assim, é seletivo demais. Para alguns isso é Bíblia, é Deus, outra não. Na hora da janela aberta do céu, glória, eu quero, mas na hora de meter a mão no bolso e dizimar, então, né, essa aqui, esse boi aqui, eu não mato, não. Então, eu fui pregar uma vez sobre dízimo na igreja, e na porta, uma irmã me parou e falou assim, pastor, isso aí, eu não acredito, não. É simples, irmã. Essa página que eu li, você arranca.
Só isso. Acabou, resolveu. E te dou um bocado aí que você vai arrancando. Resolveu o problema. É esse o boi que está aqui. Esse boi eu quero, esse boi eu não quero. Foi isso que Saul fez. Posicionamentos seletivos. Eu estou usando o dízimo aqui, mas é tantas outras coisas, gente, que a gente olha para a Bíblia e fala assim, não, perdoar, não, comigo, eu já ouvi isso, já. Talvez alguém aqui, não sei, ou alguém conhece alguém, né? Aqui não, mas eu não perdoo. Jesus falou 70 vezes 17, algum dia você perdoar. Aí ele seleciona e fala, isso eu não faço. É o pecado da desobediência, meus irmãos. Terceiro item aqui que eu gostaria de citar para vocês, já caminhando para o nosso término da nossa reflexão. A gente deixa de reinar como Saul deixou de reinar. Está lá em 1 Samuel 15, 12. Olha, madrugou Samuel para encontrar com Saul pela manhã, e anunciou-lhe a Samuel, dizendo, já chegou a Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu ao Gilgal. Saul, ele estava numa espiral descendente tão profunda e tão crescente, que ele cria na sua loucura uma coluna em culto a si mesmo. A egolatria. Ele quer ser adorado. Essa coluna aqui é em minha homenagem. E aqui, meus irmãos, eu queria ter muito tempo para falar sobre isso aqui, da nossa geração narcisista que nós vivemos. Onde o culto não é para Deus mais. Em alguns ambientes, o culto é para mim. É a música que eu gosto. É a palavra do pastor que eu quero ouvir. É uma coluna que nós estamos elegendo em nome de nós mesmos. Essa nossa geração, quando vem para a igreja, ou parte da nossa geração, ela não vem para adorar a Deus, como começamos aqui em louvor, vim para adorar-te. Não, eu vim para adorar-me. Isso está no inconsciente coletivo dessa teologia da prosperidade. Eu não digo nem tão inconsciente assim, não. Está bem claro que é umas músicas que são cantadas onde o benefício é para mim. O culto, nós vemos para o culto, não é para dar, é para receber. Eu vou lá buscar minha bênção. Essa coluna que Saul está levantando aqui para si mesmo. Gente, nós viemos aqui para adorar a Deus, para dar o nosso louvor a Deus, para sacrificar o nosso tempo a Deus. E é claro que pela misericórdia dEle, pelo amor dEle que é infinito, Ele nos dá, Ele nos abençoa, Ele é um Pai amoroso. Mas o nosso foco aqui, eu não vou para a igreja para buscar a bênção. Isso aí é loucura desse tempo, porque se a bênção não vier, aí tu não vem. E se demorar a chegar a bênção, eu deixo Deus, eu vou buscar um trabalho, eu vou fazer um concurso público, sei lá, fazer outra coisa. Essa coluna que Saul levanta aqui para si mesmo, infelizmente, hoje, talvez, dentro da história da humanidade, seja um dos grandes desafios, um dos maiores desafios para o cristianismo. Jesus falou, olha, nega-se a si mesmo, cara. Nega-se a si mesmo. Um reino rejeitado por Deus é esse reino da idolatria a si mesmo, onde nós viemos para buscar. Nós viemos para buscar bênção para nós mesmos. E aquilo que não está de acordo com o meu querer ou com os meus quereres, eu rejeito. Não faz parte do meu culto. Não faz parte da minha adoração. O culto, a adoração, o serviço é para Deus e não é para a gente. Quarto e último critério que eu queria passar batido nesse aqui, mas infelizmente está tão estranho o nosso tempo. Saul
no ápice talvez da sua loucura, ele vai consultar uma pitonisa. Nós temos visto aqui, vimos isso aqui recentemente na escola bíblica dominical, uma feiticeira. Aí você fala, pastor, não, aí não. Eu não vou procurar uma feiticeira. Aí, Deus me livre, pastor, né? Eu vou fazer um negócio desse. Meus irmãos, nós estamos numa teologia tão louca nesses nossos tempos, tão confusa. Deus seja louvado que você é aluno da escola bíblica dominical, cara. Deus seja louvado. Porque as coisas, elas não vêm de uma forma tão clara ou tão absurda, como aqui Saul. Buscar lá um morto. Gente, vocês sabem do entendimento que nós temos, é um pouco desnecessário pelo pouco tempo que nós temos aqui. Nós não comungamos com esse tipo de coisa, gente. Não temos essa busca de... Isso é coisa do espiritismo, lá fora. Mas a cultura, ela vai entrando de uma forma tão sutil no nosso meio. Ontem, por exemplo, eu estava em casa, estava dando o filme do Ghost. Quem viu Ghost aqui, gente? Pô, os mais de, né? Mas, filme bonito, né, cara? Lá a Demi Moore, né? O Patrick Swayze, lá, Demi Moore e a... Qual era o nome dela? Molly. Sam Mori, né? A turma tá ligada aí. O filme ele impactou uma geração atrás, né? Espiritismo puro, gente. Espiritismo puro. Mulher entra lá, entra um cara no outro e tal, aquela coisa toda e tal. E tu tá lá, emocionado. E uma sessão espírita lá dentro da tua casa. E essas coisas vão entrando, gente, na nossa cultura. A gente vai vendo, às vezes, umas loucuras acontecendo dentro da nossa... As orações que nós fazemos. Cara, umas orações que eu fico assim, Jesus, isso aí é espiritismo, cara. Tem coisas que a gente vai vendo assim, não, isso aí é coisa lá... Então, está tão esquisita a nossa doutrina. Estude a Bíblia, gente. Estude a Bíblia. Eu fui num culto fúnebre de crente. Às vezes a gente entende, né? O momento é tão delicado, tão forte, né? Você perdendo uma pessoa ali querida e tal. Isso há alguns anos atrás que eu fui. Algumas semelhanças na fala nossa, e de pessoas envolvidas naquele ato, naquele cerimonial ali, que se você não tiver cuidado, gente, você está ali meio que... Então, assim, a gente precisa ter atenção. Algumas práticas, algo muito atrativo. Você imagina, você perder alguém que você ama, e de repente você tem a oportunidade de você falar com essa pessoa. Olha que legal, Deus me livre, né? Eu morro de medo de um negócio desse. Mas foi o que Saul fez. Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu queria destacar essa última coisa aqui, independente daquilo que você acredita na sua história, talvez alguém que está em casa recebeu uma influência espírita dos pais, do avô e tal, independente se você, alguns vão dizer assim, pastor, era Samuel mesmo, saiu lá e tal, ele conversou com o moço. A gente não comunga dessa ideia, não entra nessa história, mas independente do que você acredita, a Bíblia condena isso. Pronto. Levítico 20. Não entre naquilo que a Bíblia condena. Mais um resultado, mais um ponto em que Saul errou e por conta disso perdeu o seu reino. Queria deixar aqui esses 4 exemplos ruins da vida de um rei que podem fazer parte de algum nível ou em alguma circunstância ou parte de alguma das nossas teologias e que podem estar nos impedindo ou então estarmos sendo rejeitados diante daquilo que Deus tem para a gente. Cuidado
com você tentar fazer aquilo que não é da sua competência. Cuidado em você não obedecer aquilo que Deus mandou você fazer. Cuidado com esse culto a si mesmo. E cuidado com essa teologia complexa, escura, maligna que está no nosso tempo. Que Deus nos dê sensibilidade, sabedoria e conhecimento em nome de Jesus. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Pai, obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado a Deus porque a Bíblia, ela em momento algum tenta esconder, ó Deus, defeitos até mesmo daqueles que o Senhor escolheu como Saul. Isso nos mostra, ó Deus, que nós hoje aqui não estamos livres de fazer algo que te desagrada. Por isso, ó Deus, a tua palavra está aqui para nos orientar, e por isso que o teu filho disse que é na verdade que nós somos libertos. Ajuda-nos, ó Deus, a te conhecer e prosseguir em te conhecer cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.